Gente, queria falar pra vocês que Macabeus é um livrinho difícil, viu? Nossa Senhora. Oxi. Não só difícil de você ler, mas é um livro assim que incomoda, né? Você tem que ter muito discernimento, muita interpretação pra você não ter uma leitura rasa, né? Acho que é um dos livros que eu mais tive dificuldade até hoje. Tirando aqueles do Pentateuco do começo da Bíblia, sabe? Acho que tá dando eco aqui. Deixa eu sentar em outro lugar. Pronto. Foi um dos livros que, nossa, tá mexendo bastante comigo. Eu li o capítulo 2 hoje e, bom, surgiu um personagem que me deu muito ranço durante toda a minha leitura, chamado Matatias. Ele era pai de 5 filhos e ele era do grupo dos cristãos fiéis, assim, que ficaram muito chateados com o que rolou lá na cidade, né? E esse Matatias, primeiro ele faz um drama, né? Primeiro ele faz assim, ele fala, nossa, infeliz de mim, porque eu fui nascer pra ver tudo isso acontecendo, sabe? Eu vou meter o pau no Matatias, porque eu fiquei com muito ranço dele. E ele reflete muito, assim, na minha opinião, várias atitudes que eu não me identifico, sabe? De vários cristãos e às vezes minha também. E isso me fez questionar muito Deus, né? Por que você escolheu o Matatias, né? Como personagem dessa história, como líder do que a gente vai ver que é a resistência. É muito legal ter um líder de resistência. E mais uma vez, né? Deus fala, porque eu quero, eu escolho essas pessoas aleatórias assim, né? Tipo, escolheu Davi, que era mirradinho, escolheu várias pessoas, né? Só consegui pensar no Davi agora. Mas ele escolheu os piores, né? E não só piores, mas pessoas que ninguém dava nada, né? Pedro, Judas Iscariotes, Maria, que era uma menininha, né? Tipo, então não faz sentido. Mas aí foi essa a resposta que eu tive. Mas vou meter o pau no Matatias, viu? Beleza. Aí ele falou, ele fez um drama, né? Tipo, eu nasci pra ficar sentado enquanto as pessoas ficam deturpando a minha cidade. Oh, meu Deus! Sabe, tipo, todo um drama. Mas ele ficava reclamando e não fazia nada, né? Então foi o meu primeiro impacto. Eu escrevi que ele. Eu tava muito engraçadinho hoje. Que ele começou errado já começou me dando ranço porque ficava se lamentando, né? Ao invés de chamar a responsabilidade pra si mesmo. Quantas vezes eu não faço isso no meu dia a dia? Aí beleza. Aí depois ele fala, ele para de chorar e fala: Não, beleza, vou obedecer, eu não vou obedecer o rei, eu vou decidir por Deus e eles que lutem. Aí eu fiquei tipo, nossa, que da hora! E aí fala na Bíblia que, tipo, chama Germe da Resistência o texto. E aí que ele nasceu ali a resistência do povo cristão, né? E aí eu escrevi, arrasou, Matatias. Mas aí ele fez bosta de novo, né? Porque depois vai falar que ele viu um judeu prestando culto pro deus pagão. E aí isso causou nele, ele ficou brabo, ele ficou irritadinho e falou: Como assim, querido? Você vai prestar culto para esse deus pagão? E aí, vendo isso, ele foi lá e matou o cara. Aí falei: Nossa Deus, não gosto de matar tios. Enfim, mas entendi o contexto que eu vou explicar para vocês, né? Que eu acho errado ainda, continuo achando errado ele ter matado o cara, mas foi uma forma de reação, como muitas vezes a gente tem reações grandes, né? Eu acho que a grande questão, a questão central do Matatias é aquilo que a gente rezou em Eclesiastes, de que o caminho é meu e de Deus, né? A gente não pode ficar se comparando, né? Até eu fiz essa reflexão no final. Porque Matatias ele não entendeu, né? Que era entre ele e Deus.
e que o outro não tinha nada a ver com isso, né? Isso é um problema, porque atinge o outro de alguma forma, mas atinge mais os personagens, né? Em que medida eu não tenho entendido isso? Eu fico me comparando com os outros, né? Enfim, mas o legal é que Deus usou, mesmo todas essas questões do Matatias, né? Deus usou dessa revolta dele para alguma coisa que ele queria fazer. E eu acho isso fantástico, né? Tipo, eu tô rindo porque eu falei muito mal do Matatias, né? Eu me identifico com ele em algumas coisas, mas também é a típica pessoa que eu tenho dificuldade no meu dia a dia, né? E aí eu escrevi assim, ó, que ranço desse tipinho arrogante que se incomoda mais com o que o outro faz do que consigo mesmo, né? E ele também não tava fazendo nada. Enfim, aí tá. E cabe a gente, né, se mover e fazer as nossas escolhas. Por exemplo, se o judeu tava lá fazendo adoração ao deus pagão, o que eu vou fazer com isso, né? Pelo menos isso Matatias fez. Ele não precisava ter matado o judeu, né? Mas ele usou pra alguma coisa maior. Aí, beleza. Aí ele decidiu que ele ia ser líder. Ele falou assim: galera, quem quiser vir comigo, vamos nos reunir e vamos fazer a resistência. Aí, beleza, ele juntou um grupinho de pessoas e achei a atitude muito legal, porque muitas vezes falta isso, né? Na gente, esse movimento, a gente se mobilizar, a gente fica muito revoltado fácil, eu fico muito, muito revoltada fácil, mas eu não tenho essa habilidade social muitas vezes de dizer, vocês pensam igual a mim, vamos formar um grupinho pra gente, né, unir as nossas forças e lutar juntos, assim, e um e fortalecendo o outro, né. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Teve uma primeira tentativa de reação desse grupinho, né? Um subgrupo dentro do grupinho do Matatias foi no templo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Porque no sábado era dia da lei, né? Então você tinha que ir no templo, alguma coisa assim. E aí eles foram. E a galera contra, a galera que tava a favor do rei, o exército e tal, foi lá e falou assim: mano, vocês não podem ficar aqui adorando a Deus e fazendo as coisas da sua religião. Se vocês ficarem aqui, a gente vai matar todos vocês. E, e aí, tipo, eles falaram: tá bom, e vocês matam nós. E aí mataram tudo eles, né? Isso me fez pensar que uma das formas de resistência do cristão é ser mártir, né? Isso é muito claro na história da igreja. E o próprio Jesus, né? Que a morte dele teve um sentido. E é interessante pensar que a pessoa continuou tendo as crenças delas até a morte, né? E Deus também fez isso, óbvio que por outros motivos, mas é interessante pensar nessa como uma saída. Mas é uma saída bem trágica também, né? E foi isso que me pegou, assim. Eu falei, nossa, depois, tá, eu vou chegar lá. Eu fico muito confusa às vezes. Aí, beleza, eles morreram e eu falei, beleza, algumas pessoas poderiam se converter vendo a morte, né? Tem os dois lados. Poderiam pensar, nossa, que doideira, né? Isso, mas poderiam se converter também. Porque, mano, uma pessoa ou tá muito doida pra dar a vida por um ideal, ou ela tem muita convicção das coisas dela, né? Então, eu escrevi assim. Será que tem algo. Peraí. Gente, nessa religião pode ter algo muito incrível pelo qual vale a pena dar o que eu tenho de mais valioso, a vida. E pá, conversão, conversão, conversão. Tá, essa era uma opção. Mas talvez não fosse. Deus vai me mostrando depois que talvez esse não fosse o efeito. As pessoas não iam ter esse efeito naquela época. Porque morrer pra elas era tipo
beleza, né? Você fez as coisas aqui contra o rei e você vai morrer. Não era algo que impactava, né? Não que não impactasse, mas não tinha como hoje, por exemplo, um valor assim, sabe? Era só uma questão de poder, sabe? Então, tipo, você desobedeceu, falou, né? Beleza. E não sei se é muito isso que eu quero dizer. Claro que a morte tinha um valor muito grande naquela época, né? Mas não era um valor. Ah, não sei. Não sei essa parte, não elaborei. Tá, aí o Matatias ele fica muito revoltado com essa situação, né? Da galera morrendo. E ele fala: Mano, eu vou reagir, eu não tô nem aí, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele fala que ele vai lutar abertamente contra quem atacar o dia de sábado, ou seja, quem atacar as crenças dele, né? E, e aí ele fala que assim não morreremos todos. E de início eu fico muito brava com o Matatias, né? Porque eu penso, nossa, que excelente ideia você matar todo mundo que não pensa igual você, né? Tipo, você devolver na mesma moeda. E eu fico brava, porque tem um tipinho de cristão que é muito assim hoje em dia, né? Tipo, vamos defender a nossa fé, oprimindo as pessoas. E eu não me identifico com isso, sabe? Na verdade, isso sempre me afastou de Deus e da igreja, né? E eu falava, Deus, mas por quê? O que você quer dizer com isso? E aí Deus virou a chavinha pra mim e falou assim, que naquela época a morte, ela tinha um significado para aquelas pessoas, né? Tipo, ela era a forma de expressar uma opinião, né? Acho que era isso que eu tava querendo dizer sobre os mártires, né? Ela tinha uma questão de expressar opinião, assim, naquela época, que hoje pra nós não tem, sabe? A gente vê a morte de um jeito diferente. E aí, naquele contexto, era essa questão de se colocar num combate físico, né? De matar, de matar para que as pessoas conseguissem enxergar o posicionamento, né? Era o jeito que eles lidavam com isso. Espero que não seja o jeito que a gente lida hoje, não é mesmo? Mas, e aí Deus me lembrou de ontem que a gente falava sobre o pensamento, né? A mentalidade de Satanás. Que hoje, na verdade, nossa batalha são os nossos posicionamentos, né? Aqui a gente trabalha com os pensamentos, os conceitos e a mentalidade. Então, reagir no nosso tempo, era uma outra possibilidade de luta, assim. E reagir com os nossos posicionamentos. Isso não era agressivo, sabe? Isso me fez pensar muito. Que é aquela frase de Jesus de ontem, né? Se eu falei mal, me mostra onde. Mas se eu falei bem, por que você me bate, né? E Jesus morreu. Isso é válido. É uma forma. Se não tiver outro jeito, morre. Isso vai ter algum efeito. Mas a gente pode pensar em outros jeitos, sabe? Por exemplo, a gente pode pensar e sentir, viver e pedir discernimento para Deus, para ele dar discernimento, para ele mostrar para nós os nossos posicionamentos, da onde vêm os nossos posicionamentos. Não que Deus precise se explicar, não é isso que eu tô falando, mas é que às vezes a gente perde um espaço porque a gente fala merda, assim, desculpa rasgar, sabe? Mas porque a gente não entende o que a gente pensa e não entende e não sabe se posicionar, né? E para mim, o que fica muito aqui é entender o caminho que eu percorri com Deus para chegar a uma conclusão. E quando eu não tenho conclusão de algo, eu ficar de boa, sabe? Eu pedir discernimento e pedir,
sabe? Para que Deus fale comigo a respeito daquelas coisas específicas. E nunca ficar, tipo, parado num posicionamento, não atacar de um jeito pessoal, sabe? O que Deus me colocava muito, né? Porque eu tenho muito essa questão da mentalidade, é que é por isso que o sábado é feito para o homem, né? Porque a lei, ela tá no nosso favor. Se a gente fica decorando, se a gente fica colocando ela como algo que é inútil, assim, que é só uma repetição, né? E que se a gente perde o sentido dela, a gente fica escravo do sábado. E não é isso, a gente precisa usar do sábado para chegar até o divino, né? E aí Deus me deu, nossa, uma luz assim, que eu preciso batalhar para existir como cristã, sabe? Eu preciso ter o meu espaço, eu preciso dizer assim, metaforicamente, mas eu preciso encontrar uma maneira de existir na sociedade como cristã, sabe? Sem deixar que outras pessoas de outros grupos, de outras crenças me dominem, mas ao mesmo tempo sem dominar essas outras minorias, sabe? Porque muitas vezes, e na Bíblia é cheio disso, a gente usa de dogmas, e Jesus combatia isso muito, sabe? A gente usa de dogmas, de coisas que era para libertar, para dominar as outras pessoas, sabe? Tipo, se você escolheu algo por causa de Jesus, se você tem uma convicção, legal, se aprofunda na sua convicção, sabe? E exista com base na sua convicção, mas não fira o outro,